Na vida, tudo que é ruim, a gente deve eliminar de nós. Tudo. Jesus chegou a dizer que se o meu braço, minha perna, meus olhos, parte dos meus membros, expressões de mim, me fizerem tropeçar na vida e levar outros a tais tropeços, ele disse, é melhor você cortar, você ficar aparentemente amputado, porque o que quer que você ampute é seu, mas não é você. O essencial é que você não se perca. Amputações não amputam a essência, sempre as exterioridades. Então, o que é ruim, a gente tem que eliminar da vida da gente. É simples assim. Agora, existem certas coisas e certas pessoas que chegaram nas nossas vidas em momentos extremamente importantes, como foi o caso de Barnabé na vida de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja que obrigava os discípulos a blasfemarem. Paulo era um inimigo, torturador. Paulo era o cão chupando manga. E aí Jesus resolveu que Paulo que é por Paulo, que Paulo é um instrumento escolhido. Aí explode glória no peito de Paulo. De trevas resplandece luz. E aquela represa do coração de Paulo foi arrebentada pelo transbordar da graça de Deus. E aquele ente que estava ali em gemedeira e angústia, como uma criança querendo nascer e não passando pelo estreitamento, porque a agonia e a umbilicalidade dos vínculos dele com a religião, com o judaísmo, com a cultura, com o orgulho, com tudo que nele habitavam, não o deixavam admitir o que o coração já sabia, até que veio ali em Damasco o fórceps de Jesus e o arranca, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, aí eu fui nascido como um fora de tempo, trauma, tirado, arrancado de maneira traumática pela mão de Deus. Não fora isso, Paulo é o ente totalmente improvável que encontra Jesus, e aí, por causa dele ter sido desse modo, ninguém acreditava nele. Em Jerusalém, todos os discípulos estavam apavorados, a maioria dos apóstolos com as barbas de molho. O povo ouvia falar o nome dele e corria. Teve um cara chamado Barnabé que teve a coragem de ir lá e procurá-lo. Esse Barnabé, filho de consolações é o nome dele, filho da exortação. Procurou a Paulo e o acolheu e o apresentou aos irmãos. Ele gozava de muita reputação. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, generoso, um homem de justiça no seu caminhar, de modo que ele era precedido por muito respeito. E ele foi fundamental para ir introduzindo Paulo em alguns lugares, tornando a presença de Paulo mais palatável em alguns ambientes, mas Paulo nunca conseguiu ser completamente acolhido por esses irmãos de Jerusalém, por exemplo. No início, era por causa do fato de ele ter sido um perseguidor. Depois, passou a ser pelo que ele dizia, porque ele estava lá na frente. Ele já se converteu dando uns saltos e galopes adiante da percepção dos demais. Então, todo mundo atrasado, sem conseguir entender o que Paulo já tinha discernido, como Pedro veio a dizer. Nosso irmão Paulo, de fato, diz coisas difíceis de entender,
as quais os instáveis deturpam para a própria perversão do entendimento deles, mas eles é que fazem assim. Eu entendo, mas reconheço que é profundo o que Paulo diz. Pois bem, esse homem foi acolhido por Barnabé. Foi Barnabé que o levou a Antioquia. De Antioquia eles saíram para a primeira viagem, pregaram, enfim, até o capítulo 14, capítulo 15, já chegando no capítulo 16, o que você tem é essa viagem de Paulo com Barnabé, até que há esse desentendimento por causa de João Marcos. E Barnabé, que tinha sido fundamental na vida de Paulo, agora estava propondo a Paulo uma coisa que, se Paulo fizesse, como eu mostrei aí enquanto falava, iria desviar Paulo do curso da existência dele. E provavelmente fosse criar algo estranho no coração de Barnabé se ele tivesse cedido a Paulo, porque lá na frente tudo se reencontra. Quando Paulo, anos depois, pede que esse mesmo João Marcos, em razão do qual ele e Barnabé têm essa separação e dissensão, Paulo lá adiante, escrevendo a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 4, e também escrevendo aos Colossenses, ele evoca a necessidade, como seria bom se João Marcos estivesse presente ali, como seria útil, de modo que as coisas todas se reencontram, mas há determinadas horas que certas pessoas que foram fundamentais têm que ir. E outras absolutamente novas e impensáveis têm que entrar e se tornarem essenciais daí em diante na vida da gente. Porque não pode haver idolatria histórica nem da presença de indivíduos nas nossas vidas. A gente tem que ser grato para com todo mundo que é graça de Deus na nossa vida. Mas aquele que um dia, como Barnabé, foi uma tábua de salvação, pode chegar numa determinada hora em que eu tenho que dizer: vai, tronco de bondades, porque eu vou ter que remar, dar abraçadas por conta própria, como nesse mar aí. E vou ter que ir por conta própria. Porque tu me foste útil muito tempo, mas agora tu estás sendo o que trabalhas contra a minha salvação. Conforme eu mostrei diversas vezes já no dia de hoje, usando essas imagens como ilustração desse homem que, enquanto estava a 30 quilômetros da costa e encontrou esse tronco, e o tronco foi a salvação. Chegou mesmo a aproximá-lo da terra firme, mas agora, por ser tão leve, todas as correntes o empurram para alto mar, e o homem tem que decidir se fica agarrado gratamente à tábua da salvação ou se alarga e por conta própria nada na direção do salvamento para completar a salvação na sua própria vida. Então volte aqui para mim e me responda. As perguntas estão passando aí. Eu quero que você responda, que você diga do fundo do seu coração. Você está vivendo esse dilema? E é uma coisa pesada, porque mandar embora o que é ruim já é difícil para um bocado de gente. Para gente carente. Cortar o que está nos matando já é difícil. Eu vejo todos os dias aqui. Pessoa diz: olha, estou sendo estrangulada, estou morrendo, mas não consigo sair, não consigo, e quando saio, nado de volta, volto. Agora imagina em relação àquilo que nos fez bem, nos foi útil, nos ajudou um tempo, mas que agora, nesse momento da vida, está afastando a gente do salvamento. Durante muito tempo nos aproximou do que hoje é a solução, mas agora trabalha contra a solução, o salvamento da vida. E a gente tem que ter a coragem de dizer, com toda a gratidão, mas sem idolatria pelo tronco,
nem pela tábua de salvação, nem por ninguém. Muito obrigado, porque não fora essa ajuda eu não teria chegado aqui. Mas agora eu tenho que continuar a minha jornada e eu vou ter que fazer esse caminho sozinho. Há pessoas que chegam subitamente, nos salvam e precisam sair. E há outras que não estavam em lugar nenhum, como Lucas, e de repente, sutilmente vão entrando. E é em razão dessas presencinhas, muitas vezes, que a existência da gente se altera para sempre, como a de Paulo, e em razão da dele, a minha, a sua e a de todos nós. Então, parece sutil, mas é uma pergunta pertinente, porque tem muita gente presa àquilo que um dia fez bem, mas hoje atrasa a vida, hoje paralisa a existência, e você fica agarrado ao culto, a essa gratidão de um dia que hoje é o efeito paralisante, que afasta você do progresso, da continuidade, do salvamento da sua consciência, porque a direção do outro não é a sua. E para continuar você vai ter que ser grato e deixar e prosseguir. E também vai ter que se abrir, porque frequentemente surge de onde a gente não percebe aquilo que vai se tornar essencial na vida da gente. Vem IVTV, o canal é você.